O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e Evocadores. Segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 9, dos Lugares Assombrados. E aí? Tem vários filminhos na internet de locais assombrados. Vamos entender como que eles funcionam? Vamos refletir sobre eles? As manifestações espontâneas, que em todos os tempos se hão produzido, e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades, constitui a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. Então, lugares mal assombrados são espíritos que insistem em ficar naquele ambiente e, de acordo com as combinações fluídicas, eles produzem os fenômenos. As respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre esse assunto. Então, Kardec começou a fazer questionamento aos espíritos, a questão dos lugares assombrados ou lugares mal assombrados. Vamos ver as perguntas e as respostas que eles deram. Os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas. Então, tem espíritos que se apegam ao outro por amor, e também os espíritos se apegam ao outro por ódio. Então, o que podemos dizer? E as coisas também? Carro, pedras preciosas, colares, casas, fazendas. Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Então, aquelas pessoas avarentas morrem, tem lá um tesouro escondido, um dinheiro debaixo do colchão, e ficam lá vigiando, intuindo as pessoas para não levantar o colchão. Um exemplo. Aí, se você ameaça levantar o colchão, você passa mal, sente tontura, e vou mexer aqui não. Coisa estranha. Até que chega um alguém mais curioso, vai lá, levanta, mais resistente psiquicamente, vai lá, levanta, acha aquele dinheiro, pega, e esse espírito passa a persegui-lo ferrenhamente. Não só com dinheiro, pedras preciosas, joias. A pessoa morre e fala, essa joia é cara demais, vou enterrar com ela não, tira e guarda. Aí vende, e aquele espírito começa a obsediar a pessoa que comprou aquela joia usada. Existem casos assim também. Tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? A princípio ainda é aqui ou mesmo. Igual lá, de acordo com o seu grau de materialização ou desmaterialização. Os espíritos que já se não acham apegados à terra, vão para onde lhes oferece ensejo de praticar o amor. Então, se você desencarna, mas você já entende a importância de fazer o bem, você vai para onde você pode fazer o bem. Você vai para as instâncias espirituais que existem no mundo espiritual, onde você vai se cadastrar, como inicialmente para ser ajudado, para ser preparado, porque o espírito, ao chegar no mundo espiritual, ele tem que estudar, ele tem que se preparar para melhor servir, para melhor ajudar. É igual na Terra. Só que lá o processo de aprendizado é mais dinâmico. Vamos ver o resto. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Então, aqueles que ficam apegados às coisas materiais, a alguns lugares, são espíritos inferiores. Tem uma passagem no livro Iniciação à Viagem Astral, onde o fazendeiro morre e fica lá manipulando, controlando as pessoas, e os mesmos capatazes dele, obedecendo cegamente a ele. À noite ele fazia uma reunião com os encarnados em desdobramento, planejando as maldades que ele ia fazer e fazendo as ameaças àqueles que não os obedecessem. Ou seja, era um espírito que ainda preso, imantado nas suas ideias, no seu amor pelas coisas materiais, tentava dominar aquele ambiente, aquele local e aqueles espíritos com extrema maldade e sagacidade. Mas a interferência da luz, dos bons espíritos, sempre interferindo para ajudá-los a, no momento certo, despertarem para uma nova oportunidade. Portanto,
o que o Kardec traz aqui, nas obras basilares, as obras auxiliares vão mostrando para nós os exemplos práticos daquelas coisas que normalmente acontecem nos bastidores de uma casa mal assombrada ou de determinados ambientes que às vezes a gente chega e sente aquela energia pesada, aquela energia ruim. Terceiro, o apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus. Ele está apegado àquela fazenda, aquele carro, aquele brinco, aquele colar. Ele é mau? Certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado, sem que por isso seja mau. Não se observa o mesmo entre os homens? E aí a questão de adiantado e atrasado, eu gosto de dizer mais assim, espírito mais conflituoso, cheio de conflitos internos, cheio de conflitos íntimos, e espíritos menos conflituosos, com menos conflito interno, com menos conflito íntimo. Talvez seja uma forma da gente aperfeiçoar o que Kardec disse, não interferir, não é modificar, mas para que a gente possa entender hoje que o espírito, existe espírito mau, mas por que ele é mau? Porque ele está cheio de conflitos, ele quer enfrentar Deus, olha que ingenuidade, chega a ser até infantil, um espírito, criação divina, querer enfrentar Deus, é como se uma criança de 3 anos quisesse dar a ordem para um pai de 30. É ingenuidade, é infantilidade. Portanto, ele está atormentado pelos seus conflitos e cego para a realidade transcendente da vida. Aí, entendendo desse modo, nós vamos entender que esses espíritos precisam ser esclarecidos, precisam receber comandos positivos para que eles entendam que existe um Deus de amor, justiça e caridade, e existe um Deus que vai conduzi-los ao caminho do bem por mecanismo que até então eles desconhecem. E até mesmo nós desconhecemos todos eles, mas nós temos a ideia de que certamente o bem baterá à porta de todos nós. Em dado momento, as coisas acontecem e tudo se transforma. Quarto, tem fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as suas ruínas? Nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como a todos os outros. Agora, a questão da preferência depende, conforme nós dissemos, do grau de conflito, do grau de entendimento e do seu grau de percepção, que alguns eles não conseguem sair do ambiente. No filme Os Outros, a gente vai ver o quê? A jovem morre, fica presa dentro do casarão, e já o marido dela, que também morre, ele entra e sai do casarão, inclusive ultrapassa os bosques. Ela começa a andar no bosque, andar, e volta para casa. Tem um detalhe, eles andam a cavalo. A imaginação dos homens é que despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, atribui a presença dos espíritos, o que não passa, quase sempre, de efeito muito natural. E então, determinados lugares mais fechados, mais tristes, cemitérios velhos, abandonados, determinadas fazendas antigas abandonadas, as pessoas olham, sentem aquele pesar, aquela coisa pesada, e atribuem que ali estejam os espíritos, que ali ficam os espíritos escondidos. Certamente que ali vai ficar muitos espíritos apegados àquele ambiente ou que não entenderam ainda que podem sair de lá. Tudo bem. Mas eles podem estar em qualquer lugar, inclusive do seu lado na sua casa. E certamente terá algum. Só que a gente, graças a Deus, não vê, porque nem todos são tão bons, nem todos são tão bonitos como a gente gostaria. Fazem parte do nosso processo evolutivo e eles estão ali para aprender conosco. À medida que a gente vai aperfeiçoando nossos conhecimentos, vai nos aperfeiçoando espiritualmente, eles vão partindo e vêm outros caminharem conosco para esse processo de aprendizado e crescimento. Tudo muito natural. Quantas vezes o medo não tem efeito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore, ou por espectro o grito de um animal, ou o sopro do vento. Os espíritos gostam da presença dos homens, daí o preferirem os lugares habitados aos lugares desertos. Então sempre a gente vai preferir, ou melhor, os espíritos vão preferir ficar nas cidades, ficar em ambiente habitado para ficar perto das pessoas. Mas isso aqueles que têm condições de andar aqui. Tem alguns que descem para o subsolo,
Outros já querem ir para a luz, subir para as distâncias superiores, de acordo com o seu estado evolutivo. Mas aqueles que ainda estão apegados às coisas materiais, eles estão normalmente sobre a Terra, tomando atitudes como se encarnados fossem. E você quer ficar onde? Como eremita no meio do mato ou dentro de uma cidade, participando da vida cotidiana? É isso que nós precisamos entender. Logicamente que dentro da nossa casa tem aqueles espíritos que estão lá para aprender, mas tem também aqueles espíritos que nos protegem, que nos acolhem, que nos amparam, para que as coisas que acontecem, que poderiam acontecer em nosso ambiente, em nossa casa, não acontecem pela interferência desses bons espíritos que estão lá nos protegendo. Então não é só os espíritos ruins que vão estar no nosso ambiente cotidiano. Existem também aqueles bons, aqueles que nos protegem. Contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misantropos que preferem a solidão? E aí? A gente já perguntou antes, está aqui a pergunta e lá vem a resposta. Por isso mesmo, não respondi de modo absoluto à questão. Disse que eles podem vir aos lugares desertos como a toda parte. É evidente que, se alguns se conservam insulados, é porque assim lhes apraz. Ou apraz ou por alguma força devido às ações de outros espíritos superiores a eles, assim como aquela jovem do livro Ghost, do filme Os Outros, ela não conseguia sair do ambiente do quintal da fazenda, do casarão. Tem espíritos que eles ficam presos, aprisionados em determinadas regiões. O quartel, então, é cheio de espíritos aprisionados ali dentro. Quando eles vão aproximando do portão, eles vão entrando no meio de uma penumbra que acabam voltando, achando que estão saindo e acabam ficando ali dentro. É uma coisa... Quem assistiu Os Outros vai entender o que eu estou falando. Isso, porém, não constitui motivo para que, forçosamente, tenham predileção pelas ruínas, em muito maior número usar nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques e das ruínas, das fazendas abandonadas, dos casarões e castelos abandonados, embora existam aqueles que ficam lá. Mas assim como existem muitos que ficam em locais bem habitados. E nas casas ricas, que as pessoas não têm muito desapego material, não têm aquele sentimento de caridade pelo próximo, fica cheio esses ambientes. Você acha que o espírito quer ficar na favela passando fome junto com algumas pessoas pobres? Ou eles querem ficar numa casa chique, rica, onde a comida é farta e tem ali algumas coisas bem divertidas que eles gostam? Vamos ponderar, não vamos afirmar que a situação A é mais corriqueira e a B é menos corriqueira, ou vice-versa, mas, ou seja, a chance de uma casa, como Kardec diz, um palácio está cheio de espíritos vadios, vamos dizer assim, é bem maior do que um casebre. Em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença de lugares mal assombrados? O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Então, os locais mal assombrados, porque existem situações tais quais essas em todos os tempos. Sempre existe e sempre existiu. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares difere a imaginação, e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Logicamente, com os conhecimentos que nós temos hoje dos nossos estudos, por exemplo, uma mina abandonada. Muitos espíritos que não têm a condição de ver a luz, de suportar a luz, eles entrarão para essas minas abandonadas e ficarão ali escondidos. Escondidos ou vivendo, pensando, meditando, fazendo os planos dele para o futuro, sofrendo as amortinações deles. Ou seja, os espíritos estão aonde a sua condição espiritual lhe permite estar. E a sua necessidade espiritual lhe permite estar. Então, Kardec deixa bem claro que não podemos dizer de forma absoluta, mas entender que os espíritos vão estar aqui ou ali,
de acordo com a sua natureza íntima, de acordo com aquilo que ele carrega intimamente. Demais, a entender, a entreter esta crença supersticiosa, aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que o acalentam na infância. Então, se a criança é acalentada na infância com determinados contos, com determinadas histórias fantásticas e bem fantasmagóricas, ao crescer, diante daqueles fatos, daquelas situações, ele vai deparar sempre com aquilo que ele imagina, aquilo que lhe foi contado. Mas já podemos ver em várias situações a pessoa não ter essas imaginações aguçadas para essas situações e as coisas acontecerem. Os fenômenos acontecerem, independente daquilo que foi contado para as crianças. Então, porque existe uma predileção de alguns espíritos estarem ali, ao entrar ali a pessoa já sente um mal-estar e aí ele já começa a gerar os fluidos necessários para produzir alguns fenômenos, porque o medo ele vai produzir ectoplasma naquele momento ali, e de baixa qualidade vibratória, o espírito vai produzir fenômenos. Como a gente pode ver no filme O Ghost, mas é um filme, mas é para a gente ter a ideia. O espírito andava no trem, tomava o jornal das pessoas, rasgava o jornal, produzia uma série de fenômenos, que ele concentrava suas energias com aqueles das pessoas que estavam ali no meio. Através desse conjunto de forças, ele produzia os fenômenos. Andava dentro do metrô, num ambiente cheio de gente. Assim como a gente vê filmes onde as pessoas estão lá afastadas, num canto qualquer, de uma forma misantropa quando colocaram ali atrás. Mas cada um vai ficar onde lhe fala melhor ao coração. Há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas em que prefiram fazê-los? Tem dia e hora marcado para os espíritos se manifestarem? Não, os dias e as horas são medidas de tempo para o uso dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem. Para a gente encontrar com os espíritos tem que ser tal dia, tal hora. Não é assim. Tal dia e tal hora vai produzir o fenômeno. Também não é muito assim. De onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? Dá a impressão que o silêncio... Aí a questão já não ficou na linha de baixo como a gente gostaria. Dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produzem da imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. Mas à noite é mais fácil de ver os espíritos. À noite é mais fácil de termos as percepções dos espíritos. Mais fácil. Mas não quer dizer que durante o dia não se possa vê-los, que não possa produzir os mesmos fenômenos. Embora a energia solar, por si só, já queima algumas energias que impedem algumas manifestações. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam de serem mais favoráveis. Fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos. Mas, por outro lado, quanto mais distante do momento solar, menos energias existem que queimam aquela substância que nos permitem ver os espíritos se materializando. Portanto, quanto mais tarde da noite, mais propício a determinadas percepções por um conjunto de fatores técnicos que hoje nós sabemos. E a questão da meia-noite às 2 é o horário onde nós temos menos energia solar circulando no nosso ambiente, principalmente no inverno. Nas noites mais longas, porque o sol se põe, quando os raios do sol chegam à Terra, eles emitem e impregnam a Terra com determinadas partículas de luz. A luz pode ser onda, pode ser partícula, certo? Não se assustem. Determinadas partículas de luz que são importantes para o nosso metabolismo. Portanto, a vitamina D se produz com a presença da energia solar. Por isso, é importante que saibamos utilizar a energia do Sol para o nosso próprio benefício. E, logicamente, que quanto mais tarde da noite fica, mais sonolento a gente fica, melhor condições a gente apresenta para as percepções, para que o espírito fique um pouco deslocado do corpo. Talvez, não estou afirmando, todos esses fatores juntos
ajudem a manter as crenças e as superstições. Mas elas podem ser vistas, podem ser notadas em qualquer hora do dia ou da noite, em condições que tenha os fatores que propiciam a possibilidade do espírito ou dos fenômenos acontecerem. Que para a gente ver os espíritos e para que os fenômenos aconteçam, tem um conjunto de fatores característicos e próprios. Sendo assim, por que é então que alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações em certos e determinados dias, como a sexta-feira, por exemplo? Isso fazem os espíritos que aproveitam da credulidade dos homens para se divertirem. Pela mesma razão, há os que dizem o diabo e não a si mesmos nomes infernais. Mostrai-lhes que não vos deixais enganar e não mais voltarão. Então, quando eles marcam dia e hora para fazer o aparecimento, é uma forma de aguçar a crença da pessoa, pegar a crença coletiva para que ninguém vá contra essas crenças coletivas, e aí todos nós procurarmos entender como se dá todo esse processo, como a gente consegue fazer todas essas observações, e com isso, a partir disso, a gente vai acabar a superstição, eles vão deixar de agir disso ali, dessa forma, assim como muitas das vezes, ao invés de dizerem que são espíritos, dizem nomes infernais, para melhor aguçar a curiosidade das pessoas ou assustar. Mas por que as mediúnicas têm que ser em hora e dia marcado? Da mesma forma que para o seu trabalho diário, tem hora e dia marcado. Você tem que ir de segunda a sexta, por exemplo, começar às 8 e largar às 6. Você não pode ir o sábado e domingo, porque vai estar todo o ambiente fechado. Assim também os espíritos do mundo espiritual, eles têm compromissos. E aí, a gente tem que ter dia e hora marcada para as nossas atividades, para que eles possam também cumprir as atividades deles.